Fala galerinha do canal do Tio Ivan. Gente, a partir de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso sistema nervoso. Vamos pro vídeo? Bem, gente, então nos nossos vídeos anteriores nós havíamos falado um pouquinho sobre os sentidos do corpo humano. E eu comentei bastante com vocês que para que esses sentidos eles sejam interpretados, é preciso que exista um sistema especial para isso, que é o nosso sistema nervoso. Gente, o sistema nervoso, em geral, as pessoas lembram muito do cérebro. Inclusive eu botei aqui na imagem o cérebro. Mas a gente vai perceber na aula de hoje que existem bem mais órgãos que também compõem o nosso sistema nervoso. A primeira grande observação que eu queria fazer para vocês é qual? O nosso sistema nervoso ele é subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, que vai ser o grande responsável por realizar as atividades, vai ser subdividido ainda em encéfalo, e é exatamente no encéfalo que está aí, que entra, no caso, o nosso cérebro, tá certo? Mas você tem também a presença do cerebelo e do tronco encefálico, e você tem também a nossa medula espinhal, que é exatamente esse órgão, essa estrutura que passa pelas nossas costas, né? Que é protegida pela coluna vertebral. E além disso, por ter esse grande centro de comando, o nosso sistema nervoso ele também precisa de algo que comunique ele com os órgãos do corpo, exatamente enviando e recebendo estímulos. Quem faz isso é o nosso sistema nervoso periférico, que vai ser formado aí de nervos e também vai ser formado de terminações nervosas. Então, iniciando a nossa classificação aqui, falando um pouquinho sobre o sistema nervoso central, eu queria convidar vocês para que a gente visse um pouquinho sobre o nosso cérebro. Então, o cérebro que vocês estão vendo aí na imagem, ele vai ser, gente, o grande responsável exatamente para fazer o quê? O cérebro vai ser o grande centro de comando do corpo e ele vai ser muito importante também, porque é nele onde a gente vai conseguir realizar os nossos pensamentos. Ele também vai ser responsável pela nossa memória, por sensações diversas, pela interpretação dos nossos sentidos, pela nossa inteligência, enfim. O cérebro ele desempenha muitas funções dentro do nosso sistema nervoso central, sendo, portanto, essencial para o nosso encéfalo. E aí cabe a observação, o encéfalo não é formado simplesmente pelo cérebro. Você tem também outras estruturas que vão ser importantes aí para garantir todas essas funções. E aqui eu faço uma observação. Abaixo do cérebro, na região inferior desse cérebro, nós vamos ter a presença de duas estruturas, que são quais? O nosso tálamo, que vai ser importante para dar uma certa percepção sensorial, para também reorganizar alguns estímulos nervosos. E você tem também o hipotálamo. Aqui eu faço uma consideração importante sobre esse hipotálamo, porque ele vai regular muita coisa no corpo. Ele vai ser o regulador que a gente chama da homeostase corporal, ou seja, é ele que vai dar um certo equilíbrio para o nosso organismo. Equilíbrio de quê? Equilíbrio de temperatura, equilíbrio do nosso apetite, equilíbrio da água que está presente no corpo. Ele também vai ser importante porque ele também é uma glândula que vai secretar hormônios. Então o hipotálamo ele também é muito importante, está localizado aí nessa região inferior do nosso cérebro, certo? E aí, além disso, gente, nós vamos ter, descendo um pouco mais aí no nosso encéfalo, que é a estrutura que nós estamos falando, nós vamos ter também uma outra estrutura que é chamada de cerebelo. O cerebelo, gente, vai ser o grande responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Além disso, ele também vai garantir um certo tônus muscular, sendo, portanto, importante para garantir alguns movimentos dentro do organismo. Mas sempre lembra, gente, cerebelo é sinônimo de equilíbrio. Então, em geral, a gente sempre lembra dele por esse motivo. Lembrando, gente, não só o cerebelo é importante para o equilíbrio do corpo. Por exemplo, a nossa orelha interna, a nossa visão, também auxiliam nessa questão do equilíbrio. Mas o cerebelo aqui no sistema nervoso central, ele vai ter a sua importância muito relevante com relação ao nosso equilíbrio. Eu vou cair! Não vai nada, pé de... Além disso, se a gente conseguir descer um pouco mais ainda nesse nosso sistema nervoso central, especificamente no encéfalo, né, que é essa estrutura que nós estamos falando, que é composta pelo cérebro e falamos também já do cerebelo, nós chegamos então no tronco encefálico. O tronco encefálico, gente, ele vai ser formado por três pequenas estruturas, que são quais? Mesencéfalo, ponte e bulbo.
Mesencéfalo e ponte, eles vão ter a sua importância, especialmente para realizar algumas percepções sensoriais e também auxiliar em alguns movimentos. Mas o carro-chefe aqui do tronco encefálico pra gente, que eu espero que vocês aprendam, é o bulbo, gente. O bulbo ele vai ser o grande centro de comando de algumas atividades, como por exemplo, movimentos respiratórios, movimentos cardíacos. Então o bulbo ele acaba se tornando muito essencial para o corpo, mesmo sendo tão pequeno. É porque é o seguinte, quando você é pequeno, todo mundo quer lhe humilhar, entendeu? E eu não sou besta não. Antes de eu ser assim, bem pequena que eu sou desse daqui. Bem pequena, que eu sou uma mulher invocada, eu sou doida demais, eu não tomei nada não, eu. Pequena no tamanho, mas na valentia. Eu não bero. Eu não bero nem pra macho. Você botar em mim com arma de fogo, nós se mata. Bota fé? Pra que essa revolta toda, Keila? É porque, tudo, eu puxei pro meu pai. Além disso, cabe uma observação muito importante aqui no tronco encefálico sobre a ponte. Por quê? Porque essa ponte, gente, como ela está localizada nessa região, o que é que vai acontecer? As fibras que vêm do cérebro, as informações que vêm do cérebro, quando elas passam pela ponte, elas vão para lados opostos. O que é que eu quero dizer com isso? O cérebro é dividido. Você tem um hemisfério do lado esquerdo e você tem também um hemisfério do lado direito. Então, aquelas informações que vêm do lado direito do cérebro, quando elas passam pela ponte, elas acabam sendo enviadas para o lado esquerdo do corpo e vice-versa. O lado esquerdo do cérebro envia informações para o lado direito do nosso corpo. Exatamente por isso que quando a pessoa tem um AVC, por exemplo, do lado direito, a parte que vai ser de fato afetada vai ser a parte esquerda do corpo. Sempre isso de ser contralateral, ou seja, lado direito do cérebro afetado, a parte do corpo que provavelmente será afetada será o lado esquerdo. Então isso é muito comum e é muito importante também para a galera que gosta da área de saúde, medicina, enfermagem, enfim, isso vai ser também muito importante, especialmente para que você possa tratar uma vítima de AVC. Que atualmente a gente prefere utilizar o termo AVE, né? Porque AVC dá a ideia só de cerebral, mas AVE dá uma ideia mais de encéfalo, né? Dá uma ideia maior de comprometimentos. Curiosidades. Bem, gente, se a gente saísse agora do encéfalo e fosse então para a próxima estrutura do sistema nervoso central, nós chegaríamos então na nossa medula espinhal. A medula espinhal, gente, ela vai pegar essas informações que ela recebe do cérebro e vai então enviar para diversos órgãos do nosso corpo. Ela vai meio que ser esse comunicador entre o cérebro e os demais órgãos do corpo. Mas aí aqui cabe uma observação muito importante, que é qual? A medula espinhal, gente, ela emite alguns nervos, que são os nervos raquidianos. E o que é que acontece? Esses nervos, eles levam sim informações para o corpo. Mas se você lembrar bem, você vai perceber que existem algumas ações que são involuntárias no nosso organismo. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra de quando você vai pegar a sua comida na hora do almoço e a panela está extremamente quente e sua mão é retirada, você tira sua mão de uma vez da panela? Pois quem coordena esse movimento é a nossa medula espinhal. É um ato inconsciente, ele não chega no nosso cérebro, mas ele é muito importante para garantir uma certa proteção para o organismo. É exatamente o que a gente chama de reflexo medular. E algumas pessoas gostam também de falar em ato reflexo. O que é que acontece? Quando você recebe esse estímulo, por exemplo, de uma panela quente, existe um neurônio chamado de neurônio sensitivo. Esse neurônio ele capta essa informação, essa sensação de calor. E essa sensação então é enviada até a nossa medula espinhal, que percebe então que está quente, e ela envia uma informação através de um neurônio motor, para que esse neurônio motor induza movimento. Exatamente por isso que ele é chamado de neurônio motor. Então o neurônio motor envia uma informação lá para o músculo, para dizer, músculo, está na hora de você se movimentar. Então o músculo vai lá, movimenta, e tira a nossa mão da panela quente, exatamente para evitar que a gente se queime e tenha algum prejuízo lá para o organismo. Por isso, a medula espinhal ela é muito importante para garantir, então, uma certa proteção para o nosso corpo. E fica aqui a dica, gente. De repente, você já viu pessoas que são paraplégicas, tetraplégicas, depois de acidentes de moto, ou caiu de escada, enfim. Isso acontece porque como a medula espinhal, ela pega a informação do cérebro e ela também joga para várias áreas do corpo, se você tem alguma lesão nessa medula, pode ser que aquela informação que vem do cérebro para você movimentar um braço, movimentar a perna, ela não aconteça. Então, exatamente por isso que essas pessoas acabam ficando paraplégicas, tetraplégicas, porque não existe essa comunicação que também é garantida pela nossa medula espinhal. Beleza? Bem, gente, então algo que é necessário que a gente também entenda do sistema nervoso
é que exatamente por ele ser muito importante, é preciso também que ele seja muito bem protegido. Então, o sistema nervoso central, ele é protegido por um grupo de ossos, por exemplo, o crânio, a coluna vertebral. Além dos ossos, você também tem um conjunto de membranas que é chamado de meninges. Essas meninges, elas também protegem, de certa forma, o nosso sistema nervoso central. Então, de uma forma mais externa, você tem a dura mater, que seria a meninge que está mais ligada ao osso. De modo intermediário, você tem a camada que nós chamamos de aracnoide, que também é uma meninge importante. E de uma forma mais interna, ligada realmente aos órgãos do sistema nervoso central, você tem a estrutura que nós chamamos de pia mater. Lembrando, gente, que essas meninges, elas podem, de repente, também sofrer inflamações, sofrer infecções, e aí é exatamente quando a gente tem um quadro que nós chamamos de meningite. Então, gente, essa foi a nossa aula onde a gente falou um pouquinho sobre o sistema nervoso central. Na nossa próxima aula, nós vamos dar alguns detalhes sobre o sistema nervoso periférico e falar também um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo. Então, obrigado por ter assistido até aqui e valeu!